24 de novembro, construir pontes de amizade. Marcos 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. A reação dos Gerazenos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, ser o seu discípulo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então, construir pontes de amizade. Lá entre os Gerazenos, não fazia parte do povo judeu. Tanto é que eles estavam criando porcos. O judeu não come porco, nem toca neles, né? Ali era uma região não judaica. E Jesus foi até lá. É uma região difícil de penetração do evangelho. Inclusive, tinha a região de Decápolis, significa 10 cidades, sendo que o ex-endemoniado pertencia a uma das cidades de Decápolis. Ele conhecia tudo, ele era muito famoso lá, né? Porque ele era alguém que abrigava em seu corpo, em sua mente, 2.000 demônios. E ele era indomável.
Ninguém podia fazer nada, ninguém conseguia, tentava prender, não dava certo, e deixaram ele ali. E era uma região em que eles criavam porcos só, né? Porque perto dos demônios só pode ter porco mesmo, né? Não vai pôr um carneirinho, vaca. Solta lá e deixa no meio do cemitério. E os porcos comiam tudo quanto é coisa que tinha ali. E Jesus então foi até lá, de barco, com os discípulos. E vendo aquele homem endemoniado, aquele homem correu perto de Jesus, em direção a Jesus. Certamente os discípulos saíram tudo correndo, né? Mas Jesus ficou parado ali. E quando o demônio chega perto de Jesus, aquele homem chega perto de Jesus, endemoniado, Jesus dá a ordem: sai dele. E nesse momento, ao cumprir a ordem de Jesus, os demônios começam a falar com Jesus, dizendo: o Senhor veio aqui para nos atrapalhar aqui antes do tempo. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, nós conhecemos o Senhor. Ele disse: sai desse homem. E ele disse: então deixa a gente entrar aqui nos porcos. Agora eu penso o seguinte: você acha que se fosse ovelha ou bezerros, Jesus deixaria entrar? Eu penso que não, porque o porco é um animal imundo, não serve para alimento. Lá em Levítico 11 está escrito que os animais que podem comer, os animais que não podem comer. E o porco é um alimento que não pode comer, mas o mundo hoje não está nem aí, né? Para a Bíblia, né? Tudo que entra na boca pode comer, não é? E Jesus estava falando de outra coisa quando disse isso. Então aqui nós vemos que Jesus procurou construir pontes com pessoas de outras culturas, que naquele caso eram os gadarenos, a fim de salvá-las do cativeiro associado às suas culturas. Um exemplo foi salvar aquele endemoniado. Agora estava bem. Os porcos estavam mortos, mas ele estava bem. É um exemplo do que Jesus queria fazer com Decápolis. A morte de Cristo foi por todos, não importando a etnia, nacionalidade, riqueza ou origem. Em 1 João 2,2 ele diz: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Homens e mulheres não estão cumprindo os desígnios de Deus quando expressam afeição apenas pelos próprios membros do seu círculo familiar, ao passo que excluem o seu amor àqueles a quem poderiam confortar e abençoar e aliviar suas necessidades. Você já percebeu que tem certas pessoas que são fechadas em sua família? Não convidam ninguém para ir à sua casa, para almoçar, quem sabe num dia de sábado, junto com sua família. Está travado, está fechado. Não devemos nos confinar em nossa afeição e compaixão dentro de quatro paredes, enclausurando-nos, assim como as bênçãos que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados conosco em desfrutá-lo. Essa obra é inegociável. Jesus foi chamado de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores.
O que motivou essa acusação? O que isso nos ensina sobre missão? Jesus entrava em contato com os pecadores, com o objetivo de ajudá-los. Até que ponto os cristãos podem se envolver com os incrédulos? É verdade que existe um limite, né? Principalmente quando o incrédulo não se mostra de maneira alguma muito endurecido e quer te influenciar. As drogas, a desonestidade, a agressividade, a imoralidade, e você percebe que até a sua família está sendo colocada em risco. Então você deve orar muito pedindo a Deus a sua direção. Tem lugares que as mulheres sozinhas não podem ir, porque corre risco de vida. Deus mandou vir, eu vim aqui. Ore primeiro, peça a direção do Espírito Santo, procure a prudência e com intrepidez pregue a palavra de Deus. Mas não prejudique a sua família, não prejudique a sua espiritualidade. Quando esse limite é tocado, então Jesus passou a ficar em silêncio. Quando ele estava diante de Herodes, que perguntou: faça um milagre aqui para mim que eu vou crer em você. Ele ficou quieto. Quando ele chegou perto dessas pessoas malignas que abertamente estavam fazendo assim brincadeira com a obra do Evangelho, Jesus não respondeu. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar bastante e ter disposição para fazer tudo o possível para aquele que deseja crer, que está lutando, até a sua vida pode ser dada a ele, mas para aquele incrédulo que ele não quer saber de nada mesmo. Então a Bíblia diz: não dê pérola aos porcos. Mas para isso, não se justifique qualquer coisa. Ore muito a Deus.